tarde. Chegamos ao encerramento da Semana da Mulher 2026, com um tema que exige sensibilidade e responsabilidade: o feminicídio. O feminicídio representa a forma mais extrema de violência contra a mulher. É o resultado de um ciclo que muitas vezes começa com agressões verbais, controle, violência psicológica e evolui para agressões físicas graves. Encerrar essa semana discutindo esse tema reforça o compromisso dessa casa com a prevenção, o debate público qualificado e a promoção de políticas públicas que salvem vidas. A informação é um instrumento de transformação. O combate à violência contra a mulher depende da atuação conjunta do poder público, das instituições e da sociedade. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste está empenhada na defesa da igualdade, do respeito e da dignidade das mulheres. Agradecemos a todos que participaram dessa programação e reafirmamos: esta não é apenas uma semana de atividades, mas um compromisso permanente. Antes de apresentar a doutora Fernanda Franquinho, eu quero exibir um vídeo da Lilian Schwartz. Ricardo, por favor. Em 1827, o Brasil autoriza escolas para as meninas, mas não para que pensem no mundo, para que aprendam bordado e prendas domésticas. Em 79, ocorre uma reforma que permite às mulheres que ingressem no ensino superior. Em 1887, Rita Lobato torna-se a primeira médica formada no Brasil. Em 1910, Leonida Daltro funda o Partido Republicano Feminino. Em 17, na greve geral, as mulheres operárias, especialmente as técnicas, estão na linha de frente das mobilizações por direitos trabalhistas. Em 1922, Berta Lutz funda a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. O voto passa a ser pauta organizada. Em 1932, o Código Eleitoral reconhece o voto feminino, mas ainda com restrições. Em 1934, a Constituição consolida esse direito sem distinções formais. Em 1943, a CLT regulamenta o trabalho feminino e a licença maternidade, mas sob a lógica de proteção, como se a autonomia fosse um risco. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada permite que a mulher finalmente possa votar sem autorização do marido. 1975 é o Ano Internacional da Mulher declarado pela ONU, e o Brasil vive uma ditadura muito violenta. O movimento se organiza a despeito disso tudo. Em 1977 temos a lei do divórcio, a possibilidade de romper legalmente um casamento, também a possibilidade de romper com a dependência. Em 1988, a Constituição Federal estabelece a igualdade formal entre homens e mulheres. É a chamada bancada do batom, que foi decisiva para garantir direitos na Carta Constitucional. Em 1997, cotas eleitorais proporcionais são instituídas. Em 2006, a Lei Maria da Penha, o Estado reconhece a violência doméstica como problema estrutural. Em 2010, Dilma Rousseff se torna a primeira mulher presidente do Brasil. 2012, lei de cotas nas universidades federais, mulheres negras de baixa renda passam a acessar o ensino superior em escala inédita. 2015, lei do feminicídio. Essa palavra entra no Código Penal. 2021, é sancionada a lei contra a violência política de gênero. Isso tudo é conquista na história das mulheres. Nada é presente. Os direitos foram todos tardios, os direitos foram todos resultado de muita luta. Não por coincidência, nesse ano, os números de feminicídio aumentaram demais no Brasil. Nada é acaso. A misoginia no Brasil não é coincidência. Ela é, de fato, projeto. Então, nesse ano das mulheres, eu queria dizer que as mulheres podem ser tudo o que quiserem. Feliz Dia das Mulheres. Mulheres, esse dia é nosso. Esse dia é de conquista. Agora está apresentando a doutora Fernanda Franquinho, representante da OAB, que gentilmente aceitou o nosso convite. Por favor, doutora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês.
demonstrar o atual quadro que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada criminalista, sou mãe da Maria Júlia, minha filha tem 10 anos. Atualmente sou diretora na subseção de Santa Bárbara do Oeste. Fui presidente da Comissão da Mulher nos 2 últimos anos, antes de assumir como diretora. E sou também conselheira de proteção e defesa da mulher aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Sou vice-presidente do conselho, nossa então presidente é a Juliana, do Anjo da Guarda da Mulher. E atualmente tem chamado a nossa atenção para que a gente consiga delimitar o que está acontecendo com os casos de feminicídio. O porquê o aumento do feminicídio. Na verdade, eu administro não só com o aumento do feminicídio, mas no aumento das denúncias. Os casos estão vindo à tona, as mulheres estão passando a não mais tolerar as questões de violência. E o feminicídio passa a ser, em outubro de 2024, um crime autônomo. Anterior a isso, a condição de violência de gênero contra a mulher era uma qualificadora do homicídio, era apenas um aumento de pena. A partir de 9 de outubro, consegue passar um slide para mim? Peraí. A partir de 9 de outubro, onde eu passo aqui, Henrique? Isso. A partir de 9 de outubro de 2024, a lei conhecida como Lei Antifeminicídio 14.994 de 2024 passa a ser um crime autônomo, deixa de ser um tipo de homicídio qualificado, isola o crime de gênero e passa a ser o tipo de crime. Então temos o homicídio, temos o feminicídio e as qualificadoras do homicídio, que aumentam a pena. Então, a partir de 2024, o crime isolado se torna um crime autônomo. Matar mulher em condição de gênero. E só para que a gente entenda essa condição de gênero, algumas pessoas pensam apenas na questão marido e mulher, pai e filha. A condição de gênero, ela entra de uma forma muito diferente. Eu gosto de citar exemplos, porque é uma forma com que as pessoas consigam limitar isso dentro do convívio daquilo que elas têm. Eu tenho uma realidade, vocês têm outra, cada um tem a sua realidade daquilo que vive, daquilo que acaba convivendo. Uma das questões de violência de gênero que a gente enfrenta, muito grande, é um exemplo bem claro e sólido. Por exemplo, a senhora é patroa dele e de outros homens, e um deles decide te matar apenas por questão de você ser uma mulher e ser a superior dele. Isso é uma condição de violência de gênero. Isso é um feminicídio, já não é mais um homicídio com a qualificadora feminicídio. Então a qualificadora ela foi embora e a gente tem um crime autônomo agora. Antigamente, a pena antiga nas questões do homicídio, ela ia de 12 a 30 anos, e aí na dosimetria de pena, quando o juiz vai fixar a pena, ele costuma decidir de acordo com as qualificadoras que foram reconhecidas ali pelos jurados, em plenário do júri. Agora, a nova pena para o feminicídio, ela já inicia dos 20 a 40 anos. Então, é a maior pena que nós temos no Brasil. Agora, deixou de ser uma qualificadora, apenas um aumento de pena de 2/3 de aumento de pena. Nós temos também uma questão muito interessante com relação ao autor do feminicídio. O autor do feminicídio, quando condenado, e quando eu digo condenado com trânsito em julgado, o que é isso? Ele foi condenado, esgotaram-se os recursos. Começa uma fase no processo penal que ela chama execução de pena. Ali a gente vai tratar da forma como esse autor vai cumprir essa pena. A partir do momento que ele começa a cumprir essa pena, desde o dia que ele vai preso, independente se ainda tem recurso ou não, ele já está cumprindo a pena. Mas a fase de execução de pena, onde são esgotados benefícios de saída temporária, que a gente sempre escuta falar, essa fase ela se inicia apenas com a execução penal. Após o trânsito em julgado, esgotados os recursos, e aí nós temos apenas 3 questões que nós limitamos. O preso só pode tentar o regime semiaberto após cumprir 55% da pena. Ou seja, a pena, além dela aumentar, o lapso para ele progredir de regime
também foi modificado. Não é mais o lapso anterior. Anterior a isso, nós falávamos também em 1/6 de comprimento, 2/5, 3/5. Na prática, é muito parecido, mas a porcentagem é outra. A porcentagem ela se dá em 55% da pena. Mais, praticamente, que seria, no caso, quase 3/5 da pena dele. O uso obrigatório de tornozeleira eletrônica em qualquer saída autorizada. Existe uma vedação aí para saídas autorizadas com a questão do autor de feminicídio. Entretanto, com a possibilidade de saída, por qualquer motivo que seja, por situações peculiares, essa saída é autorizada apenas com tornozeleira eletrônica. Transferência imediata para o presídio federal em caso de ameaça à família da vítima. Poucos casos acontecem a respeito dessa situação, do preso se comunicar com a família da vítima. Como que o preso se comunica com a família da vítima? Através de um recado, de um disse não me disse, de uma mensagem e também por cartas. Eu tive uma cliente recentemente que ela recebeu do presídio uma carta do então autor da violência doméstica dela, aonde ele denegria a imagem dela, ameaçava expor nudes. Então tudo isso entra na questão do autor do feminicídio, não o autor da violência doméstica. A violência doméstica, a lesão corporal leve, a lesão corporal grave, não entra aqui. Aqui é apenas para o autor de feminicídio, seja ele tentado ou consumado. Além dos cortes de benefício, é vedado visita íntima. Quando que é vedada essa visita íntima? Essa visita íntima passa a ser vedada depois que esgotaram-se os recursos, e aí ele passa a não ter mais a proibição total dessas visitas conjugais durante o cumprimento de pena. Muitas vezes, algumas vítimas se submetem a tentar retornar com o autor, e aí gera essa questão. Nem só a vítima, mas também outras mulheres que queiram visitar esse autor, que não sejam mães, irmãs, filhas, não poderão visitá-lo na condição de visita íntima. Então, essa visita íntima, depois que esgotados os recursos, ela passa a ser vedada. Perda do poder familiar. O condenado, ele perde automaticamente o direito de ser pai de todos os seus filhos. Com relação à violência doméstica praticada, ao feminicídio praticado à mãe dessa criança, ele perde totalmente o pátrio poder com relação aos filhos. Aumento de 1/3 até a metade, crime cometido na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima também. Aí é um aumento na dosimetria de pena. Não é uma qualificadora, é um aumento. E o crime praticado também durante a gestação dessa vítima ou nos 3 meses posterior ao parto. São causas que aumentam a pena na dosimetria. Quem fixa essa pena? Quem fixa essa pena é o juiz. Quem decide se o autor de feminicídio vai ser condenado, seja ele na forma tentada ou seja na forma consumada. São os jurados, são os 7 jurados que são escolhidos pela sociedade, que são sorteados pelo plenário. Então, eles vão decidir pela condenação ou não condenação, e pelo reconhecimento ou não reconhecimento dessas qualificadoras de aumento de pena. Por exemplo, eu tenho uma vítima de feminicídio, foi morta na condição de violência de gênero. O crime ele é autônomo, ele é um feminicídio. Essa vítima foi morta como? Por asfixia. Então, como que eu comprovo essa asfixia? Tem um laudo que vem no processo, que ele descreve toda a asfixia mecânica, e esse laudo gera uma qualificadora. É uma qualificadora do feminicídio, seria asfixia, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima. Tudo isso aumenta. Antigamente, o feminicídio ele estava junto, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima. Agora não. Agora, como eu disse, ele é um crime autônomo e ele gera, por si só, a autonomia do crime. Então, agora, as qualificadoras são outras que vêm ao decorrer da história da morte dessa mulher, de como essa mulher foi morta, quais são as circunstâncias, qual foi o contexto, o que tem de materialidade processual. Quando a gente fala de materialidade processual, é um laudo que demonstra no processo como essa vítima morreu. O que aconteceu com essa vítima? Ela foi torturada? Ela não foi? Qual foi a condição? O que ela passou? Eu vou deixar o controle aqui. Proteção judicial. O processo de feminicídio tramita com prioridade em todas as instâncias. Geralmente, a maioria deles,
tramitam em segredo de justiça. Inclusive, antes dele se tornar um processo, ele é um inquérito policial. A partir do momento que essa mulher foi morta, ou que esse autor tentou matar essa mulher, existe uma investigação. Essa investigação é feita através de um inquérito policial. Esse inquérito policial, ele é presidido pelo delegado de polícia. Aqui nós temos um delegado excelente, o Dr. Leonardo, que está à frente da DDM agora, que eu me sinto assim, lisonjeada de vê-lo trabalhando, o empenho que ele está realizando as coisas aqui no nosso município. E na condição de delegado, ele preside esse inquérito. Então, ele vai direcionar quais são as diligências de autoria e materialidade. Quem é o autor desse feminicídio? O porquê que ele é o autor? Quais são as condições que demonstram que esse autor praticou esse crime? Então, tudo isso ele fica no bojo do inquérito policial para depois se tornar uma ação penal. Quando se torna uma ação penal, Fernanda? Se torna uma ação penal quando o delegado relata e entende encerrar as investigações. Ali tem materialidade, que demonstra do que a vítima morreu, como a vítima morreu. Ali tem indícios de autoria, que falam esse é o autor por essa e essas circunstâncias. Fora, Ministério Público. O Ministério Público vai falar o que entende. É um feminicídio? É qualificado? Quais são as qualificadoras? E vai formular uma denúncia processual. A partir do momento que é formulada essa denúncia processual, o juiz vai receber essa denúncia e é intimado ou citado o acusado aí para apresentar a sua resposta à acusação. Pode estar preso, pode estar solto, pode estar preso em prisão temporária. Quando eu vou prender um autor de feminicídio por prisão temporária? Quando ele está atrapalhando ou, no caso, apresentando um risco à investigação. Ameaça testemunha, coage as pessoas, some, apresenta um certo risco para que a investigação não seja clara, cristalina e a gente não consiga chegar nessa autoria. Quando, por exemplo, que eu vou pedir uma prisão preventiva, crime cometido com violência, extrema violência, é um crime que gera uma repercussão maior na condição de mulher. Ali já gera um pedido para o Ministério Público na questão de prisão preventiva. Geralmente, se esse autor está solto, que é um caso muito recente que nós temos atualmente, de uma policial que foi morta, de nome Gisele, o comandante tenente está sendo investigado, e até então existem indícios de autoria. Não posso falar do inquérito porque está em segredo de justiça, e esses indícios de autoria apontam para um pedido de prisão, talvez temporário, e outras, em outro sentido, preventiva. Quando ele apresenta também risco à ordem pública, risco à execução processual. O que é isso? Vai fugir, vai se ocultar, vai desaparecer com prova. Então, muitas vezes confunde-se a prisão preventiva da prisão temporária, mas são requisitos aí que a gente enxerga como prioridade, pedir a prisão desses autores, e geralmente, se presos em flagrante, passam por audiência de custódia. Essas audiências de custódia, ao menos no município de Santa Bárbara, não acontecem mais aqui. Elas são enviadas para a vara de plantão de Piracicaba. Todas as audiências de custódia que nós temos aqui são dessa vara agora, não são mais juízes daqui que fazem, é um juiz plantonista somente para a vara de garantias, com relação, chama vara de garantias, com relação à custódia. Ele passando por essa custódia, se preso em flagrante, o juiz vai decidir ali se deve mantê-lo solto, se deve converter esse flagrante em prisão preventiva, dificilmente temporária. A temporária aqui ela fica fora, se preso em flagrante, nesse sentido, converter em preventiva, e se preso, aí o advogado vai buscar o quê? Fazer outros pedidos para o próprio juiz da vara criminal. Por exemplo, foi preso, foi mantida a prisão dele no juiz da garantias. Esse juiz vai fazer, esse advogado do preso, ele faz pedidos diretamente, geralmente com a revogação de prisão para a doutora Elizabeth, aqui, doutor Iberê, onde vão delimitar se ele vai ficar preso ou solto, posterior habeas corpus. Então tem uma fase processual que é muito grande. Aí começa a se iniciar, a gente começa a sair da investigação e começa a entrar na fase processual.
a gente deixa uma mensagem, é o seguinte: o aumento de pena, ele fecha as portas para a impunidade, garante o rigor máximo à punição. Entretanto, a termos de políticas públicas para essas vítimas de feminicídio, inclusive em casos dos quais já existe medida protetiva, o aumento de pena, eu posso dizer para vocês, garante uma forma de justiça para a família da vítima, mas não garante que outra mulher não vai ser vítima. Então, independente se esse autor matou uma mulher, está preso e vai matar outra mulher, não é isso que eu estou querendo dizer. É simplesmente o seguinte: quantas mais de nós irão existir em decorrência do feminicídio para que a gente comece a agir como detentora de políticas públicas? Entende? O que a gente pode fazer para evitar o feminicídio? Aonde a gente pode começar a atuar? Nas questões de medida protetiva, inclusive, como é a atuação do nosso município? Aqui nós temos o programa da Guarda da Mulher. A vítima, quando ela recebe a medida protetiva, ela é intimada. As guardas municipais da Guarda da Mulher, reiteradamente, semanalmente, entram em contato com essas vítimas para saber se está ocorrendo o cumprimento. O grande problema dessas medidas protetivas que nós enfrentamos, inclusive a termos de descumprimento, é quando o oficial de justiça intima esse autor, ele fala: tá bom, não posso mais chegar perto da vítima. Se a vítima, por exemplo, muda de ideia, ela fala com o autor: não, mas vamos voltar, tá tudo bem, vamos voltar. Esse autor, ele volta com a vítima. Eu falo, não uma questão de crime autônomo de feminicídio, falo com a violência doméstica, ameaça, natureza leve, natureza grave, vamos voltar. Essa vítima, ela, a partir do momento que ela consente a aproximação dele, nós temos o seguinte problema: ela consentiu, mas essa medida não foi revogada. Essa medida, para revogar essa medida, essa vítima tem que comparecer no Ministério Público, falar com a promotoria de justiça e deixar claro que eu não quero mais essa medida, entretanto não fui coagida, é uma decisão minha, não quero mais essa medida. Depois o Ministério Público remete para o juiz vai dar uma decisão se essa medida deve ser revogada ou não. E até aí nós temos um problema, porque geralmente esse autor de feminicídio, esse autor de violência doméstica já está próximo dessa vítima. E por conta das questões de prisões que vinha acontecendo e que a vítima falava: então, mas eu só queria dar um sussurreiro, eu queria que ele de casa, mas agora eu quero que ele volte. Geralmente por questões óbvias, que são as questões financeiras, muitas vezes. Mas eu quero que ele volte, ele está muito tempo afastado do lar, eu já não tenho mais condições de criar meus filhos, eu não trabalho, eu não consigo, eu não tenho carro, como que eu vou fazer? É só ele voltando para casa para que eu continue criando meus filhos, para que eu continue tendo condições financeiras de sobreviver. E aí, esse autor volta para casa. Tem entendimento Superior Tribunal de Justiça do STJ em Brasília que fala o seguinte: quando a vítima consente a aproximação do autor, em tese não existe crime, porque essa vítima está consentindo. Então, com os entendimentos consolidados, apesar do descumprimento, esse autor pode ser absolvido do 24A da Lei 11.340, que é o crime autônomo também de descumprimento de medida protetiva. Então, toda vez que gera uma medida protetiva e gera uma denúncia processual de lesão corporal, de ameaça, gera-se também uma outra questão que é: se ele descumprir, ele vai responder contra a administração da justiça, que é o 24A. E a partir do momento que ele chega perto dessa vítima, por mais que essa vítima consente, gente, ela é vítima. Às vezes ela não consegue enxergar, ela não está na condição de consentir. Ela não está na condição de dizer se ela quer ou se ela não quer. Apesar de ela ser detentora dos direitos dela, muitas vezes ela não percebe o risco que ela está correndo. Então, essa questão sobre tolerância e rigor máximo na punição resolve alguma coisa? Ao meu ver, não. O que a gente precisa é de políticas públicas para que a gente consiga limitar o espaço dessa mulher, para que essa mulher consiga ter autonomia financeira e começar a sair de um relacionamento abusivo. Essa questão recentemente que vai ser implementada pelo governo federal com relação às tornozeleiras eletrônicas, que as vítimas vão conseguir monitorar os seus autores, é muito interessante? É muito interessante. Na prática, eu não sei ainda como vai funcionar,
mas talvez essa questão consiga deixar essa vítima um pouco mais ligeira na situação ali, para que ela possa pedir ajuda quando ela perceber que esse autor está se aproximando. Como vai funcionar essa tornozeleira? Não sei. O preso rompe a tornozeleira? Gente, acontece. O preso rompe a tornozeleira e as tornozeleiras são falhas também. Os presos escolhidos para sair de saída temporária, independente do crime, se eles estão de saída temporária, às vezes a tornozeleira ela apita sozinha. Tem preso que coloca a tornozeleira na água, fica na piscina. Para você carregar essa tornozeleira, você tem que sentar, colocar, carregar, ela é falha no carregamento. Então gera muitos problemas que talvez a gente não seja uma política pública efetiva para ajudar essa mulher. Ele não quer colocar o outro agora? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? Eu estou explicando de uma maneira bem dinâmica para que a gente consiga entrar um pouco no assunto de uma forma bem sucinta e não técnica, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho do perfil das vítimas de feminicídio no Brasil, da ausência de denúncia e escalada de violência doméstica. Feminicídio é o estágio final de um ciclo contínuo de violência. Em 2025, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, média de 4 mulheres mortas por dia no Brasil. 66% dos crimes ocorrem dentro da própria residência. 8 em cada 10 casos são cometidos por parceiros ou ex-companheiros. O crime raramente é isolado, é precedido por agressões verbais, psicológicas e físicas. Então aí a gente chega na seguinte questão. O delito de feminicídio, ele raramente é isolado. Quando o homem já chega nesse estágio de matar essa mulher, com certeza ela já passou alguma outra violência anterior. Por mais que seja, que as pessoas considerem menor a psicológica. Eu não considero a violência psicológica uma violência menor. E eu digo o porquê. E eu cito exemplo para vocês, como não está sendo gravado, esse caso também já transitou em julgado, não vou divulgar nomes. Eu tive uma vítima que eu acompanhei. Ela perdeu 24 quilos, ela perdeu metade dos cabelos dela aqui, ó, assim, o cabelo ele caía, mas ela começou a arrancar o próprio cabelo. Então, quando isso foi acontecendo, ela passou por um psiquiatra, nós conseguimos passar ela no hospital. No hospital foi feito um laudo dela, indireto, e esse laudo é muito interessante para que vocês saibam orientar qualquer vítima de violência doméstica. Esse laudo, quando ela passa pelo hospital, ele descrevia o seguinte, que ela tinha picos de depressão, picos de síndrome do pânico, que ela arrancava os cabelos, que ela se lesionava, e todas essas lesões foram limitadas em prontuário. Essa vítima, ela tinha uma condição financeira um pouco melhor, que é o que ajudou a questão. Ela contratou um perito particular, e esse perito particular fez um laudo, e nós colocamos esse laudo dentro do processo. Esse laudo, ele descrevia que ela tinha lesões corporais de natureza grave, de natureza primeiro leve, depois de natureza grave. E essas lesões, na condição de lesão corporal, ele foi processado e condenado pela lesão corporal. Olha como é difícil ela conseguir provar a violência psicológica. Para ela provar a violência psicológica, na prática, ela precisou provar a violência física, porque a psicológica desencadeou uma violência física nela. Então, são casos difíceis e complexos, mas uma delegada que ajudou muita gente nessa situação foi a doutora Maria, a delegada de Capivari, uma excelente delegada, e ela conseguiu nos ajudar nessas questões. Aqui, a gente deixa um recorde racial aí. Mulheres negras e adultas são as principais vítimas de violência letal. 62% são vítimas negras, refletindo a maior vulnerabilidade socioeconômica e desigualdade estrutural. É óbvio que nós, mulheres que temos condições esclarecidas de entender o que está acontecendo com a gente, que temos aonde buscar ajuda, que temos acessibilidade, nós temos, eu não diria que é um privilégio, mas a gente consegue limitar isso de uma forma melhor. Agora, essa vítima inserida no contexto de vulnerabilidade social, inserida no contexto racial, inserida no contexto de não conseguir ajuda, até mesmo pelas funções, pelo lugar que essa vítima mora.
gera uma limitação muito maior, muito grande, porque até essa vítima ter acesso à justiça, até essa vítima ser enxergada, é só mais um boletim de ocorrência. Às vezes ela vai lá, ela faz um boletim de ocorrência e ela faz uma estatística. São casos midiáticos que chamam a atenção, são crimes que envolvem questões financeiras que chamam mais atenção. A gente sabe que muitas vítimas já são silenciadas quando vivas, quando mortas, elas são muito mais silenciadas não só pelo fato de serem mortas, mas pelo fato de que nunca tiveram visibilidade devido à forma socioeconômica que tem na vida delas. Então é muito difícil a gente conseguir atribuir que essa vítima ela vai conseguir sair desse ciclo, sair dessa bolha, sair dessa violência inserida nesse contexto social econômico. A faixa etária das vítimas que tem entre 30 e 49 anos no auge da sua vida produtiva e familiar. As pessoas pensam que violência doméstica é modinha, que violência doméstica são vítimas novas, que violência... Não é. A nossa avó foi vítima de violência doméstica. Antes de mim, tiveram várias pessoas na minha família que foram vítimas de violência doméstica, que enxergam o que é violência doméstica hoje através da nossa fala, através da nossa conversa, através do nosso puxão de orelha. Às vezes a gente pega isso, daí não está certo. Antes de mim, eu tive uma mãe, eu tive uma avó. Qual é o ciclo que eu vou quebrar com os meus próximos? Qual o ciclo que eu vou quebrar com as pessoas da sociedade para que eu possa levar para elas o que é realmente violência doméstica e como combater, inclusive nos espaços de pessoas mais velhas? Que essas pessoas são mais silenciadas. A dificuldade de você comprovar isso é gigante. Aqui na OAB nós tínhamos uma vítima, uma senhorinha. Toda semana ela ia lá porque ela queria comer a bolachinha dela com café, e ela sentava, ela conversava com a gente, ela falava assim: olha, doutora, você pode dar um susto nele de novo? Fala com ele de novo porque ele está pegando meu dinheiro do INSS. Fala com ele de novo porque ele está sumindo com o meu carro e eu não tenho quem me leva, é meu vizinho que me leva. Então assim, essa mulher ela busca ajuda e ela acha que o fato dele sumir com o dinheiro dela não é violência doméstica, não é violência patrimonial, que ele tem que se jeitar, mas ele é meu marido, mas eu moro com ele, mas eu só quero que ele me dê um pouquinho do meu dinheiro. Olha a que ponto a gente chega para entender aonde vai a vulnerabilidade dessa mulher que é um pouquinho mais velha. Qual o olhar que a gente tem para as pessoas, para as senhorinhas que estão na missa, para as senhorinhas que estão nos cultos? Qual o olhar que a gente tem para as senhorinhas que ficam na praça? A gente precisa olhar para isso de uma forma com que a gente consiga demonstrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas. E aqui é a questão da vulnerabilidade. A falta de autonomia financeira, que é o que eu já mencionei, e o menor acesso às redes de proteção agravam drasticamente o risco. Nós temos um bairro aqui em Santa Bárbara chamado Cruzeiro do Sul. Lá tem muitas mulheres vítimas de violência doméstica, muitas senhoras. E é muito triste, porque eu fui até lá buscar uma vítima uma vez. Eu fui tirar essa mulher da casa. A situação insalubre que essa mulher vivia, que esse autor inseriu ela para que ela vivesse. E ele chegou a falar na minha cara, eu amarrava ela para que ela parasse aqui, porque senão ela sai e ela agride as pessoas na rua. Aqui a gente entra na questão da invisibilidade da violência prévia. 70% silêncio estatístico. Das vítimas de feminicídio nunca denunciaram agressões anteriores. A ausência de registro oficial mascara a gravidade da escalada de violência antes do crime consumado. O que é isso? É aquela vítima que ela não denuncia. Por que ela não denuncia? Às vezes porque ela tem vergonha. Às vezes porque ela tem medo. Às vezes porque a escalada da situação vai se tornar pior se ela denunciar. E é aí que mora o nosso papel como sociedade. Não só o nosso papel como delegacia da mulher, o nosso papel como advogado, o nosso papel como juiz, como promotor, como funcionário público, os nossos papéis. Os nossos papéis, eles são reiterados, todos os dias eles devem ser sociais. Essa mulher precisa encontrar uma forma autônoma para que ela denuncie e não viva esse silêncio estatístico. Então tem muitas mulheres que não denunciam simplesmente por medo, e quando acontece, aconteceu um feminicídio, ele matou essa mulher num caso isolado. Quem vai poder dizer? Essa mulher está morta, ela não fala mais. Quem vai poder dizer? Esse autor, ele vai ter a versão dele no interrogatório, direito à ampla defesa, tem que ter mesmo.
É isso, é o devido processo legal. Mas o que esse autor vai contar é a versão dele. A vítima não está lá para falar. E aqui o 13,1% de proteção inefetiva. Apenas esse percentual das vítimas possuem medida protetiva. O que é isso? De 100% das vítimas, apenas 13 possuem medida protetiva vigente no momento do óbito. Então, assim, algumas medidas protetivas, quando elas são requeridas, elas são indeferidas, são negadas. Isso gera uma questão muito delicada. Por quê? Muitas vítimas possuem filhos, então elas não pedem a medida protetiva e elas não representam, porque esses autores de violência são pais dos filhos dela. Então, essa questão é a seguinte: quando essas vítimas buscam pedir essa medida protetiva, elas falam: olha, fui ameaçada, mas eu tenho um filho. Já na própria decisão, a juíza aqui de Santa Bárbara, que é a doutora Elizabeth, costuma ser muito cuidadosa com isso, menciona, com relação aos filhos, deixa de fixar o fixo com relação a essas questões. Por quê? O que acontece? O filho vai ser o estopim para que esse autor chegue perto dessa vítima e para que essa vítima também ela dê acesso ao próprio filho, que o direito é do filho de ter acesso com o pai. E aí eu escuto muito das vítimas: mas ele é muito ruim para mim, doutora, mas ele é muito bom para os meus filhos. Então, quando o autor de violência doméstica machuca a árvore que dá os frutos, ele não é bom para os filhos, gente, ele não é bom para ninguém. A gente não tem que ficar procurando petróleo nas pessoas para falar: olha, aqui no fundinho, ele é bom. Isso foi por causa da bebida, isso foi um fato isolado, isso foi um fato que nunca mais vai acontecer. E deixar a mensagem de que não é fato isolado. Muitas vezes essa mulher vai ser inserida em um novo contexto quando esse agressor volta para o lar, ou quando ela aceita voltar para o lar dele. O medo das ameaças ao agressor paralisa a busca por ajuda. Aqui a gente fez um gráfico estatístico, a gente, no caso eu, fiz um gráfico estatístico, 73% citado como principal barreira. Ferramenta de controle: o agressor utiliza ameaças de morte contra a vítima, filhos e familiares para garantir o silêncio e a submissão. Paralisia psicológica: a percepção de que o agressor cumprirá a promessa. Se houver denúncia, impede a ruptura do ciclo de violência. Falsa segurança: muitas vítimas acreditam que o silêncio é a única forma de proteger seus entes queridos de represálias. Aqui a gente fala muito da violência vicária. Por exemplo, no caso dessa mulher atualmente, uma mulher da cidade, deixa eu lembrar a cidade agora, um funcionário da prefeitura, ele acabou matando os 2 filhos. Itumbiara, já estive em Itumbiara há muito tempo. Esse funcionário da prefeitura, né? Isso, secretário genro do prefeito. Ele matou os 2 filhos dela porque ele disse que não aceitava o fim do relacionamento. Isso é uma violência vicária. É uma forma de descontar nos filhos, no seu pai, na sua mãe, até nos seus amigos, a sua forma de violência. A sua violência descontada em outras pessoas. Então isso segura muito a mulher. E aquela situação ela foi muito triste, porque os comentários na internet, gente, assim, horríveis. Eu selecionei alguns comentários, porque eu cheguei a fazer um vídeo. Um dos comentários era assim: o salário da traição é a morte. É assim, é muito difícil. E até porque, o que nós limitamos como traição? Essa mulher já estava fora do convívio social do autor, ela não estava, mas de fato ainda casada com ele. Ele a traiu, ela pediu para ele sair de casa, ele não saiu, ele pediu para ficar com os filhos no final de semana. Então, quando a gente procura saber sobre o processo, para entender o que está acontecendo ali, a gente começa a ver a ruptura da questão moral do homem, a ruptura disso, ele já não tem mais nada para perder. E esse é o problema. Quando esse homem não tem mais nada para perder, como que a gente protege essa mulher? O fato de aumentar a pena no feminicídio não vai ajudar essa mulher a sair desse ciclo. Então, nós como sociedade, qual é o nosso papel? A gente precisa, como ferramenta de controle, ajudar essas mulheres para que elas deixem os seus lares ou consigam novos lares, consigam dinheiro, independência financeira. Isso é um alimento que ajuda essa vítima. Aqui em Santa Bárbara nós temos a Casa-Abrigo da Mulher. A Casa-Abrigo da Mulher agora ela mudou de lugar, até devido às situações delicadas que as meninas passaram lá, que esses autores eles procuram onde estão as vítimas, viu gente? Eles vão na escola, eles vão na porta da escola dos filhos, eles vigiam, eles circulam essas vítimas. Por quê? Porque eles não têm mais nada para perder.
A vergonha de se expor ao julgamento social. Aqui eu posso citar um exemplo para vocês. Nós temos programas na OAB para advogadas vítimas de violência, vítimas de assédio. E nós tivemos uma advogada, não foi nem na OAB Santa Bárbara, em outra subseção, que o autor da violência doméstica, ele escondia. Nós temos um token para fazer protocolo, assim, para juntar as questões do processo. Ele escondia o token da vítima. Ele escondia a OAB dela. Quando ela falava que ela ia atender algum preso, ele sumia com a OAB dela, porque se ela não chegasse com a OAB física ou digital, lá ela não conseguiria atender. Ele colocava rastreador no carro. Então, o que essa mulher passou foi muito delicado, mas ela é uma advogada, ela é esclarecida. Por que ela está passando por isso? Talvez pelo peso do estigma, porque ela tem vergonha pelo lugar que ela está, pela condição de ser uma advogada. É muito difícil a gente assistir os juízes, os promotores da nossa comarca olhando o nosso processo. É muito difícil a gente entrar com um pedido de alimentos e falar: olha, eu sou uma advogada, mas eu estou precisando que o pai dos meus filhos pague alimento para eles. Eu estou precisando do óbvio, mas eu sou uma advogada, tá? Então é muito difícil essa mulher, essa proximidade que a gente tem às vezes com o judiciário, médicos, pessoas que têm status, empresários, as pessoas têm essa vergonha. Entende? As pessoas se sentem uma mulher separada de outras vítimas. Então aqui a gente deixou, uma mensagem que o peso do estigma, que muitas mulheres sentem-se culpadas pela violência sofrida ou temem a exposição pública de sua vida íntima. O estigma de vítima ou mulher separada ainda atua como se fosse um desestimulador social, silenciando o pedido de ajuda da vítima. E a visibilidade local. Em cidades pequenas, a proximidade comunitária dificulta o sigilo da denúncia. O medo de se tornar o assunto da cidade. Cito para vocês uma outra situação de uma mulher que denunciou o parceiro, que pegou fotos íntimas dela e expôs em WhatsApp e mandou para várias pessoas. Olha, mandou para os pais da vítima: olha o que sua filha está fazendo, ela está mandando nudes para outro. Essa vítima, ela foi denunciar, e ela é uma pessoa do poder legislativo da cidade. Quando ela denunciou, as fotos estavam no processo, o cartório inteiro viu as fotos, e aí o comentário rodou. É aquela situação: o julgamento social não recai apenas sobre o agressor, mas frequentemente questiona-se a conduta da vítima, reforçando o ciclo de silenciamento e impunidade. A falta de apoio da família isola a vítima e favorece o agressor. Aqui eu fiz uma questão sobre a pressão familiar, sabe? Quem nunca? Os nossos pais, os nossos avós, as pessoas ao nosso redor, eles não enxergam, eles vivem em uma outra bolha. As pessoas uma sociedade mais patriarcal, eles vivem numa ausência de realidade. A minha realidade é uma, mas eu não posso medir a realidade do outro pela minha realidade. Mas geralmente essas pessoas, para facilitar o convívio dessa vítima, não vamos resolver a situação, mas viu? Foi só essa vez, você precisa tolerar. Foi só essa vez. Quantas vezes eu não ouvi da minha mãe que diz: então vai ficar difícil para você, viu? Você não vai arrumar ninguém, mas você está mais velho. A gente escuta isso das pessoas. Isso gera um risco. E não é uma rede de apoio externa, é uma rede de apoio interna, que muitas vezes essa mulher não tem. Então aqui o agressor afasta deliberadamente as vítimas de seus vínculos afetivos. Tem vítima que não vai na casa da mãe, do pai, dos amigos, ela simplesmente some, mas ela manda mensagem: olha, eu tô bem, eu tô tranquila, viu, tá tudo bem, tô em casa assistindo um filme, tô fazendo comida, tá tudo bem. Mas ela está se isolando do convívio. Ela mesma começa a se isolar do convívio com as outras pessoas, tá? Então a família passa a deixar de ser o porto seguro emocional e muitas vezes financeiro dessa vítima. Então a ajuda e a visibilidade dela começa a piorar. E aqui, a certeza da impunidade desestimula a denúncia formal. Descrença no sistema, a percepção de que nada vai acontecer com o agressor para um profundo sentimento de desamparo e inutilidade da denúncia. Posso citar também esse caso que eu estava em julgado, atuei como assistente de acusação no caso de uma vítima de stalking. Ela trabalhava também no legislativo de outra cidade e estava sendo stalkeada por um rapaz que criou na cabeça dele um relacionamento que ela nunca teve, e ele gerou um problema gigante para ela. Ele seguia ela, ele a chamava de macumbeira porque ela ia no terreiro, ele falava que as saias dela ia rodar baiana, que a baiana rodava ela, ele colocava, expondo ela em todos
passou coisas assim terríveis, terríveis. E o que aconteceu? Ela falou: doutora, mas eu quero que ele fique preso, eu quero que ele seja preso. E você olhar para essa vítima e falar: olha, condenado, a gente pode até conseguir, e nunca prometer um resultado, porque isso é o estigma da advocacia. Na advocacia a gente não promete resultado. Quem faz isso não advoga, vende. Então a gente não vende serviço, não é assim. Então quando a gente fala aqui, olha, a tentativa de condenação existe, mas ele é primário, de bons antecedentes, ele tem uma condição financeira boa, ele não vai preso. E aí gera até uma descrença em vocês, assim, no meu caso, eu como advogada. Essas vítimas a gente sempre tem que acolher elas, só que pedir para que elas consigam ser acolhidas pelo sistema de assistência social, de psicologia, porque a advocacia ela acolhe, mas ela acolhe com técnica. A gente tem que falar a verdade: olha, isso daqui tem essa chance, mas não é 100% de certeza que esse autor de violência doméstica ele vá preso. Falhas na proteção. A falta de fiscalização efetiva das medidas protetivas reforça a ideia de que a lei não oferece segurança real. Aqui em Santa Bárbara eu não posso falar nessa falha. Eu tenho muito orgulho de ser praticamente uma barbarense. Eu não nasci aqui, mas eu tenho muito orgulho. As meninas do Anjo da Guarda da Mulher são efetivamente prontas a qualquer horário. Mensagem por WhatsApp, que essa vítima tem acesso, o aplicativo, mensagem na guarda, telefone. Então, assim, elas vão mesmo, inclusive falam com propriedade. A Guarda Municipal de Santa Bárbara é muito mais atuante nesses casos do que a Polícia Militar. Não é uma crítica à Polícia Militar, mas a Guarda Municipal, por ter o sistema e o programa de proteção da Guarda Mulher, atua no sistema de acolhimento mesmo. Muitas vezes retirando essa vítima do lar, inserindo ela num outro abrigo, e também com relação a esse autor, aguardando ele tirar as coisas dele, porque ele tem o direito de retirar as coisas que são dele, aguardando o monitoramento desse autor na próxima semana, passando lá, conversando com a vítima. Então, tudo isso é muito efetivo aqui. E também a revitimização, o atendimento policial inadequado e a morosidade dos processos judiciais afastam as mulheres das instituições de justiça. Essa questão da revitimização, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque a defesa em plenário, ela chama-se defesa, plenitude de defesa. Então, eu, na qualidade de advogada, vamos supor, do autor, eu preciso fazer perguntas para essa vítima. Então, quando eu faço perguntas para essa vítima, eu tenho que atuar segundo o protocolo de proteção de gênero. Eu tenho que tratar essa vítima de uma forma ilibada, com tranquilidade, com respeito, para não revitimizá-la. Mas eu tenho que perguntar, e ainda assim ela vai se sentir revitimizada. Porque toda vez que a gente fala de um fato, que nos casos de trauma, o trauma é um trauma. Ele não deixa de ser um trauma. Às vezes ele diminui a frequência com que a gente tem gatilhos e enxerga esse trauma, mas ele continua sendo um trauma. Então a questão da revitimização é o que faz as mulheres não irem. Eu, aqui em Santa Bárbara, recentemente não, uns um ano atrás, teve um autor de violência que descumpriu uma medida protetiva. Eu chamei a Polícia Militar, a Polícia Militar foi, a Polícia Militar falou: eu não vou levar, doutora, porque ele só vem trazer o filho. E eu falei: não, vocês vão levar. Eu liguei no comando e falei: tem um caso de prevaricação aqui, eu preciso que vocês efetivamente venham. O anjo da guarda também se fez presente e ele foi levado. Só que ele foi para a delegacia de polícia e na delegacia de polícia ele foi liberado. E olha que coisa de louco, eu cito sem problema nenhum. 2 vítimas de violência doméstica. Uma voltou com ele, mas não tinha tirado a protetiva. E a outra, que era em tese a minha cliente, que ele foi levar o filho, que era a mãe que levava, e não era para ele levar. Mas aí ele foi, né? Porque ele é descrente, ele vai. Eles são descrentes, gente, eles são descrentes, ele vai. Quando ele sai de lá preso e vai para a delegacia, na delegacia, a outra vítima de violência, que tem medida protetiva, leva um lanche para esse rapaz comer e olha para a cara da vítima lá dentro e fala assim: olha, você é isso, isso e isso. Então, essa é uma realidade que a gente vive, de mulheres se rivalizando e não entendendo que somente é a próxima, que dificilmente vai sair isolada desse contexto de violência. Então isso é uma coisa, uma falha na proteção e a revitimização dela. É o tanto que ela espera na delegacia. Isso não foi no DDM, tá, gente? Foi no plantão policial.
É o tanto que espera na delegacia, é a forma como é tratada. Viu, mas ele te ameaçou? Mas foi de morte? Gente, não precisa ser de morte. Basta ser uma ameaça, não tem que ser de morte. E aqui as cidades pequenas, né, que eu falo que a nossa também se engloba em algumas questões, cidades pequenas apresentam taxas de feminicídio superiores à média nacional, que tem um risco elevado. Falta de acolhimento de casa de abrigo também não é o nosso caso. Santa Bárbara tem sido assim, um exemplo nessas questões para acolher essas vítimas. Escassez de delegacias também não é o nosso caso. O nosso DDM está bem equipado ali e vai melhorar. E a visibilidade e o medo, né? O sigilo da denúncia. Porque eu consigo, o processo em relação à violência doméstica entra em segredo de justiça, mas eu não consigo garantir que essa vítima não vai ser exposta da seguinte maneira. O registro digital de ocorrência da Polícia Civil, ele não fica em sigilo. Se eu digito o nome daquela vítima, ele aparece, mas quem tem acesso são policiais, escrivães. Só que a imprensa consegue o acesso. E aí, muitas vezes, acaba prejudicando a tramitação do processo. A forma como essa vítima é vista, ela já fala, não, aqui eu vou parar. Aqui deu o meu limite, eu vou desistir, eu não quero mais. E aí temos as questões, gente, antes de a gente entrar nessa pequena estatística, nós temos a questão seguinte. Ah, mas eu não quero mais representar, eu quero representar. O que acontece? Agora, nós mudamos também as questões de representação e a advocacia tem que ficar atenta com isso. Tem crimes que não são, mas mediante representação. E outros, sim. Então, a lesão corporal, ele te agrediu, você não foi fazer o IML. Ah, mas eu tenho uma versão, mas eu não tenho o IML, não vai dar nada para ele. Não tenho o laudo, não vai voltar o laudo. Mas no dia, a orientação, tanto para a PM quanto para a Guarda Municipal, é passar essa vítima pelo hospital. Quando essa vítima vai no hospital, existe uma coisa chamada prontuário. O prontuário funciona, como eu já falei lá no início da nossa conversa, como laudo indireto. Então, esse laudo indireto ele é enviado para o Instituto de Criminalística, que o perito de lá vai falar, olha, o médico atestou isso. Então, eu vou fazer um laudo de acordo com as lesões que o médico fala. Escoriações de natureza leve, no dorso direito, escoriações de natureza grave, no olho esquerdo. Então, aí esse perito ele vai descrever. E esse laudo ele vai para a delegacia e a delegacia remete por fora. Ali nós temos o quê? Materialidade. Então, independente se essa vítima vai chegar lá na frente e falar assim, olha, eu não quero mais, eu queria só dar um susto nele. E aqui em Santa Bárbara, a coisa boa que nós temos é que nós temos um juiz e uma juíza extremamente inteligente, que eles marcam as audiências de VD de violência doméstica de forma presencial. Por quê? Para essa vítima ser ouvida de perto, para essa vítima falar ali, olha, por que você está mudando sua versão? Para o outro já perguntar, o juiz, o advogado do acusado, por que essa versão está sendo mudada hoje? E aí, muitas vezes, a versão é mudada apenas por dó do acusado. Quantas vezes nós somos nomeados para defender esses autores e as vítimas elas chegam junto com os autores. As vítimas chegam junto com os autores. Aqui em Santa Bárbara teve uma vítima que assim, eu ia conversar com o autor, eu fui nomeada para fazer a defesa dele. E eu ia conversar com o autor e falei, olha, tem laudo, eu quero saber se você vai confessar, se tem dedução, porque ele tem direito a dar o interrogatório que ele quer. E por que eu relato isso para vocês? A própria vítima entrou no meio da conversa e falou, não, doutora, ele vai confessar nada não. Ele vai confessar nada não, imagina não aconteceu nada. Ah, tá aqui, ele não vai confessar nada não aconteceu nada, ele não fez nada. Caí da escada, bati a cabeça na parede, eu saí no tapa com outra mulher que ele estava me traindo e não aconteceu nada. Então essa mudança de versão acontece. As falsas denúncias existem? Gente, existe. É triste. Quando uma mulher usa o sistema da justiça também para descredibilizar uma pessoa que não fez isso. Mas nós temos que olhar a versão da vítima como uma versão de prioridade. Tanto que a natureza da situação, hoje para o judiciário, a palavra da vítima ela tem muita credibilidade. Tem entendimentos que isoladamente ela não tem? Existe, mas quando existem outros rumos do processo que demonstram que a gente deve confiar na palavra dessa vítima ou desconfiar da palavra dela. Aqui os casos consumados, em 2025 o município registrou condenações severas.
como a de 33 anos de prisão para o autor do feminicídio no Jardim Pérola, vítima de 26 anos. O judiciário local tem aplicado apenas penas rigorosas para combater a impunidade. Casos tentados. Em setembro de 2024, uma tentativa brutal com 50 facadas chocou a cidade. Em 2025, 9 tentativas foram impedidas pela GCM, evidenciando a importância da intervenção rápida para salvar vidas. Rede de proteção. A Guarda Civil Municipal atuou como linha de frente no atendimento à prevenção. Em 2025, o município registrou os menores índices de homicídio dolosos de sua história, mas os feminicídios ainda seguem como desafio, porque na época nós tivemos em 2024 a mudança onde o crime se tornou autônomo. E aí, as taxas de feminicídio eram umas, as outras taxas de morte de mulheres eram outras. Então, o que gerou aí essa pequena confusão nas estatísticas. E o perfil local. Os crimes em Santa Bárbara seguem em padrão nacional. Ocorrem majoritariamente em residências e são cometidos por parceiros íntimos, muitas vezes precedidos por ameaças anteriores à tentativa de feminicídio ou feminicídio consumado, ameaças e agressões não denunciadas. Romper o silêncio exige o fortalecimento das redes de proteção, ampliar as delegacias, suporte da família, conscientização e justiça efetiva. Então foi aquilo que eu expliquei aqui, eu coloco 180, que é a rede de serviço autônomo geral de proteção do serviço da mulher. Mas a Guarda Municipal de Santa Bárbara também tem um telefone de rede de proteção que a gente consegue denunciar. Muitas vezes anonimamente, você conhece uma pessoa, desconfia de algo, você pode denunciar anonimamente, mas a efetiva denúncia, a denúncia que fica clara, que é cristalina, tem que partir da mulher. Por isso, a forma de apoio social como conscientização é o primeiro passo para que a denúncia seja uma ferramenta de vida. Eu consigo passar os vídeos, Henrique, na tela. Eu vou mostrar para vocês alguns casos que eles já transitaram no julgado, tá? E são as matérias, inclusive, do G1, então não tem nenhum problema que a gente mostre. Olha, infelizmente mais uma mulher foi vítima de violência na nossa região. Essa reportagem é destaque aqui no Jardim Piracicaba, você já está acompanhando comigo. É o 23º caso de feminicídio só esse ano. O assunto é destaque aqui, portanto, na reportagem. E o corpo da vítima foi encontrado ontem dentro de um bueiro em Santa Bárbara do Oeste. Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, foi morta pelo marido dela, José Albert Menezes Santos, de 24 anos. As informações foram confirmadas pelo delegado Gabriel Fagundes Neto, responsável pelo caso. A prisão foi feita hoje e esse homem confessou o crime. Ele vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver. O delegado também pediu à justiça a prisão temporária dele para que... Esse caso é um caso que marca muito, até porque a investigação do caso ela não tramitou pela Delegacia da Mulher, ela tramitou por distritos autônomos. O que chama a atenção nesse caso é que esse processo ele poderia ter sido todo anulado. Pelo seguinte, a única prova concreta existente dentro desse processo que ele seria o autor foi simplesmente a confissão dele dentro da delegacia, onde em juízo ele volta e fala: eu fui torturado, não fui eu, e ela tem um boletim de ocorrência contra outra pessoa também. E aí gerou muitas questões, esse júri chegou a ser adiado, o defensor dele era um defensor muito atuante na cidade, e muita coisa aconteceu por detrás desse processo. Então a gente começa a entender que, até na busca pelo autor de feminicídio, nós temos que respeitar o Código de Processo Penal. Nós temos que entender que tem regras, tem provas que são lícitas e ilícitas. E para fundamentar uma condenação, para conseguir levar esse autor plenário, para a gente evitar uma impunidade, a coisa tem que ser feita da forma certa. A questão não é se houve ou se não houve tortura, mas a investigação tem que atuar. Quem tem que dar uma resposta para a família da vítima é a Polícia Civil. A Polícia Civil tem que atuar de forma concreta, trazendo elementos dentro do inquérito policial, demonstrando a materialidade, não só atuando com base em confissões, independente se são verdades ou não. A questão ali, a materialidade existiu. E ela não foi procurada, ela não foi encontrada. Quem localizou essa mulher, a gente vai viva.
Quem localizou essa mulher, na cabeça dessa mulher depois, foi a telefonia, outra equipe de telefonia. Então, assim, essa mulher, ela não foi, a busca dela não foi efetivada pela Polícia Civil, mas talvez não melhor investigada. Então, aqui é uma crítica, eu preciso criticar também. Quando eu tenho que elogiar, mas eu preciso criticar. Eu preciso criticar pelo seguinte: essa mulher, a investigação não foi conduzida pela DDE, ela foi conduzida por outro distrito, porque a Polícia Civil às vezes tem que dar uma resposta muito rápida, ela é cobrada por isso também. E aí acontece esse tipo de coisa que dificulta o processo, dificulta o fato desse réu ser acusado e facilita uma soltura e facilita uma impunidade se realmente foi ele. Então a gente tem que ter cuidado nas investigações também. Pode passar os outros. Foi condenado a quase 26 anos de prisão o homem que matou a ex-namorada em Santa Bárbara do Oeste em 2009. O julgamento terminou ontem por volta das 7 horas da noite. Está aqui. José Cláudio Furlan, de 47 anos, deixou o fórum de Santa Bárbara do Oeste algemado. Do lado de fora, parentes da professora assassinada comemoraram a condenação dele. Depois de quase 10 horas de julgamento, José Cláudio foi condenado a 25 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado, porque roubou o carro da ex-namorada no dia do crime. José Cláudio Furlan confessou o crime na época. O corpo de Edilene Terezinha Maru, que ficou desaparecido por 15 dias e foi encontrado com um saco de areia amarrado no pescoço no rio Piracicaba, a 30 quilômetros do pesqueiro onde foi morta. Edilene tinha 41 anos e era professora de balé. Na época, uma mulher e 3 homens foram presos suspeitos do crime. Um deles, o lavrador José Cláudio Furlan, desde 2015, respondia em liberdade. A minha expectativa era uma pena alta, como foi fixada. Nosso promotor A de gente justiça reconheceu todos os maus antecedentes dele, o que foi excelente. E o mais importante para mim era que ele saísse daqui preso hoje, porque além dessa condenação, ele tem uma outra condenação a 7 anos e 8 meses por outro crime. Então a probabilidade de nós nunca mais acharmos esse réu e não conseguirmos cumprir essa sentença era muito grande. A família de Edilene esperou 8 anos pelo julgamento e diz que agora está aliviada. Desde tudo ocorrido é que a gente só chora, ele dilacerou com a família, com a minha mãe de 83 anos que está em casa. E era isso que a gente mais queria, era realmente poder fechar esse luto. A impunidade que a gente passou, agora, ele condenado, a gente sentiu um imenso alívio. A justiça foi feita realmente hoje. A promotora Luciana Guimarães disse que a outra condenação de José Cláudio é por porte de arma de uso. Esse caso, na época, ele foi tratado como homicídio, não existia também um qualificador de feminicídio. Então, vários qualificadores aí foram delimitados pela questão do laudo da morte da vítima, o que foi dificultado, porque ela ficou desaparecida e ela foi encontrada no rio, ela foi morta dentro de um sítio, e quando encontrada, só foi possível a identificação dela porque o RG estava no corpo. Eu não tenho detalhes, não me recordo detalhes, eu era estagiária do Ministério Público à época, e o RG dela foi encontrado junto com o corpo. E o porquê ele chega solto no júri? Por que ele não estava preso? Ali não é só uma questão de tratar com impunidade, mas porque o advogado dele conseguiu o desmembramento do processo na época, porque tinha outros réus e corréus, outras pessoas que estavam no momento que a vítima foi até a casa dele procurá-lo e aconteceu essas questões com relação à morte. Então, até delimitar quem eram os autores copartícipes, quem realmente participou, se foi só ele, e ele foi julgado sozinho, porque o processo desmembrou o advogado aí brilhantemente, como sua função, conseguiu um habeas corpus e ele foi solto. Na época ainda, foi em 2016 que ele foi julgado, 2015, começaram a se executar as penas de cumprimento na hora do plenário, ou seja, ali a promotora fala, ele tem que ser preso hoje, porque senão ele vai sumir, ele foi condenado a 26 anos, aquele risco à exclusão processual que eu falei para vocês, e essa questão é muito interessante porque ele já tinha uma outra condenação transitada em julgado, então já existia uma forma de cumprimento da outra pena que ele aguardava na liberdade. Então aí
A juíza de imediato, que foi a doutora Patrícia Baciotti à época, ela decretou ali a prisão preventiva dele para que ele iniciasse rapidamente o cumprimento de pena. Então, assim, foi uma situação muito midiática aqui em Santa Bárbara e envolveu-se aí diversas famílias de nomes que talvez vocês acabam conhecendo, por isso que é um caso de não em julgado, não tem problema nenhum eu trazer aqui. Pode passar uma próxima, isso. O serralheiro matou a companheira ontem à noite em Santa Bárbara do Oeste. O caso é considerado feminicídio, crime de ódio contra a mulher. Renan Passarinho foi preso em flagrante. Ele não quis prestar depoimento. Ele morava com a Adriana nessa casa, no Parque Planalto, Santa Bárbara do Oeste. Os vizinhos não gravaram entrevista, mas contaram que nunca viram os dois brigando. Disseram também que ele costumava beber e usar cocaína. A briga entre os dois teria sido por dinheiro. O crime aconteceu na sala da casa onde os dois moravam. Renan estrangulou a Adriana por volta das 10 horas da noite e permaneceu ao lado dela, caída no chão, até as 5 da manhã. Só aí resolveu socorrê-la, mas quando a Adriana foi deixada no hospital, já estava morta. Informalmente ele se declarou dependente de cocaína e talvez em razão do entorpecente, né, tenha levado a tomar uma atitude tão violenta. Adriana de Oliveira Costa tinha 41 anos e era vendedora no supermercado. Renan tem 26, é serralheiro e não tem antecedentes criminais. Ele vai responder a inquérito por feminicídio. Se for condenado pelo crime de feminicídio, o serralheiro pode pegar de 12 a 30 anos. Pode. Gente, esse caso ele me marcou muito. Eu tinha começado a divulgar à época, eu tenho 10 anos de advocacia, e foi uma das minhas primeiras assistências a acusações primárias do júri. A Adriana era amiga da minha mãe e eu fui indicada pela minha mãe de forma pro bono para ajudar a família. O irmão da Adriana já havia sido assassinado e os pais estavam enfrentando um grande problema com medo da impunidade do então autor. Esse autor de violência doméstica, inclusive, estudou comigo na escola Brocato. Não tive nunca nenhum vínculo com ele, mas estudou, eu conhecia de vista. E durante as perguntas em audiência, ele respondia pouquíssimas perguntas de homem, ele respondia mais as perguntas de mulher, que era da doutora Camila, e as minhas perguntas. Esse processo não tramita, segredo de justiça, não tem problema dar detalhes dele aqui, já transitou em julgado, inclusive o próprio réu entrou com uma revisão criminal de direito penitenciário, ele foi condenado a 21 anos, ele conseguiu o redutor para 17 anos. À época o feminicídio não era um crime autônomo, era uma qualificadora. Na época do Cláudio Furlan não era nenhuma qualificadora, as qualificadoras eram em decorrência da materialidade de como essa vítima tinha sido morta. Então ele conseguiu a redução ele mesmo, a própria pena dele, de 21 anos para 17 anos, ele está desaberto. E acredito que no máximo 2 anos ele vai sair. E a situação mais triste desse caso que eu presenciei foi o pai desse autor, que por trás de um autor também tem uma família, na qual não tem, muitas vezes, na maioria delas, culpa do que está acontecendo. E esse autor, ele tinha um pai que era um grande serralheiro aqui na cidade. O pai desse rapaz fechou a serralheria. E no dia do plenário, o pai desse rapaz pede perdão para o pai da vítima. Então foi uma situação muito comovente dentro do plenário, que assim, a gente se segurou para não ter fortes emoções ali, né? Mas é um autor de violência doméstica, asfixiou a vítima, ele esvaziou os potes de remédio e jogou na pia para falar que ele tinha ingerido esses remédios, e ele pegou a vítima e largou ela na frente do hospital e falou assim: olha, ela está passando mal. Quando a polícia foi lá fora procurar ele, os médicos, na verdade, chamaram a polícia, ele foi para a porta da casa do pai da vítima e falou: olha, seu Alcides, eu matei a sua filha. Eu vim aqui confessar que eu matei a sua filha. Tem detalhes disso no processo. Então vim aqui dizer para o senhor que eu sou homem, eu estou assumindo minha culpa, me desculpa. E essa vítima, ela morava fora do país. Ela morava fora do país e ela estava no país aproximadamente, acho que 2 anos, e assim, uma mulher espetacular, muito trabalhadora, né? Atualmente eu não tenho muito mais contato com a família, não sei se os pais aí estão vivos, mas a gente procura se envolver de uma forma menor emocionalmente, né? Mas acaba se envolvendo às vezes também, eu confesso que chama muita atenção, né? Nós somos julgados também com os nossos clientes,
Muitos advogados são atacados, gente, mas é necessário que vocês entendam que o réu tem que ter advogado. Gente, se ele não tiver advogado, o processo é nulo, ele está solto. Então ele tem que ter advogado. E na maioria das vezes, nomeação não é. Então os advogados que atuam no plenário do júri, eu atuo. Eu posso ser nomeada na hora para fazer a defesa deles. A questão é, se você é incompatível, você fala, olha, eu vou renunciar, tenho uma incompatibilidade, conheço a família da vítima, já atuei com outra pessoa, eu trabalho no conselho, que é meu caso, aí você consegue renunciar. Mas e quando não consegue? Então, assim, são casos e casos, e a gente precisa respeitar também o trabalho da advocacia. Né? Ele tem ali o exercício da plenitude de defesa do cliente dele. Tem acho que mais dois, tá? Aqui no nosso programa que tivemos 2 casos de feminicídio nesse fim de semana aqui na nossa região. 2 casos tristes, chocantes, revoltantes. Nós vamos voltar a conversar nesse momento com o repórter Jonathan Morel, que tem mais detalhes dos 2 casos. Primeiro ele vai trazer as informações do caso de Santa Bárbara do Oeste. Como que foi certinho para o pessoal que está chegando agora, os detalhes, a vítima, o enterro, aliás, o velório foi hoje de manhã, o enterro já aconteceu, Jonathan? O que você atualiza para a gente? Oi, Eduardo, boa tarde para você agora. Com relação ao enterro, está previsto para acontecer daqui a pouco, a 1h da tarde. O velório começou às 10 horas da manhã. A gente fala ao vivo aqui do cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste, onde está sendo velado o corpo de Janaína Amorim, de 24 anos, vítima desse feminicídio nesse fim de semana. O crime aconteceu muito provavelmente na tarde de sábado, mas a família só foi descobrir na manhã de domingo. Foi quando eles encontraram o corpo da Janaína Amorim Pereira da Silva, de 24 anos, estava dentro de casa, na cama dela, com vários ferimentos de facadas. Os primeiros a chegar na casa, que fica lá no Jardim Europa 4, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foram a irmã, o pai e a mãe também esteve no local, mas os parentes não. Esse caso eu trouxe para vocês. Esse daí não é um vídeo, esse daí é só uma reportagem. Esse caso eu trouxe para vocês pelo seguinte, para mostrar que a Janaína era uma vítima de difícil acesso, uma vítima vulnerável, uma vítima de extrema vulnerabilidade social. A Janaína ela não tinha a mesma condição de outras vítimas, ela não era uma vítima em uma condição de fácil acesso. Então, até para que ela conseguisse denunciar, já morava num bairro onde o acesso é menor, onde as informações são menores, onde a escuta efetiva dessa mulher é um pouco complicada. Então, ali eu demonstro para vocês o seguinte: é uma vítima que nunca teve medida protetiva, uma vítima que nunca denunciou, e depois do processo, que é um processo público, veio parar também várias oitivas de pessoas onde disseram que ela era vítima de violência, que ela sofria agressão, que tinha gritos, que tinha briga. Então, assim, é uma vítima que foi totalmente silenciada pela condição social dela, tá? Esse caso aqui foi o júri popular que condenou a 30 anos de prisão o ex-policial militar Carlos Alberto Ribeiro, já transitou em julgado também. A vítima dele é a Lorena. Se você conseguir colocar a foto no rosto da Lorena pra gente. A Lorena era balconista, trabalhava na cidade de Santa Bárbara do Oeste, e ela tinha um filho com o autor, e ela entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade, estimulada com alimentos. Conheço a irmã da Lorena, e ele começou a ameaçar a vítima, a questionar a vítima, e aí foram para o filme de terror. A Lorena ela foi morta na frente do filho dela. O filho dela estava dentro da casa no momento, ela morava numa casa de fundo, e foi totalmente premeditado. Segundo o Ministério Público, o acusado afirmou, segundo o MP, que se arrependeu do crime, mas que ele foi premeditado. Então, assim, para que ela não colocasse mais em evidência a exposição, a questão extraconjugal que eles tinham, e a gente não tem que diminuir essa vítima por questões extraconjugais. Não interessa se a vítima é garota de programa, não interessa se a questão é extraconjugal. Eu estou usando esse termo aqui, gente, mas não interessa para a gente o que ela é. Tá? A gente não pode também usar mais em plenário a legítima defesa da honra. É proibido o advogado fazer a defesa do acusado com base na legítima defesa da honra. Olha, ele matou ela porque ela traiu. Isso não pode mais atualmente nos dias de hoje, tá? Acho que tem um último.
Esse. Peraí, gente, deu uma travada. Se ele não voltar, eu falo um pouquinho sobre ele também. Enquanto ele não volta, eu consigo esclarecer algumas coisas. Graças a Deus, os policiais do GAT chegaram a tempo de tirar essa mulher com vida dessa casa. Essa mulher, ela é muito especial para mim, ela é minha cliente, eu atuei como assistente de acusação também nesse caso. Não vou dar muitos detalhes, porque no trânsito foi julgada ainda, eu mostrei apenas a reportagem que pode ser descrito. Mas por que eu trago para vocês a baila desse caso? Essa vítima, ela ficou numa situação vulnerável muito grande. Porque esse autor, ele ficou com o dinheiro dela em conta. Ele ficou com muita coisa dela. E como vocês podem ver, o apartamento foi todo destruído. Então aí ela sofreu um outro tipo de violência pelo síndico do condomínio dela. Porque o síndico do condomínio dela, ele delimitou que ela teria que pagar todos a reforma da casa, do apartamento, que era alugar, né? Mas também dos outros apartamentos ali fora. Então, assim, tinha animal, tinha cachorro que teve problema, criança autista por conta das bombas do GAT, e ela ficou presa, ela conseguiu entrar dentro do banheiro. Ele também é um autor policial, tá? Então, o que eu mostro para vocês? A violência está inserida em todos os tipos de contexto, tá? Nas vulnerabilidades sociais, nas periferias, dentro dos batalhões de polícia, nos grandes castelos de empresário. Ela está inserida em todos os contextos, no legislativo, no executivo, no judiciário, ela está inserida na advocacia. O autor de violência doméstica, ele se camufla. Então, a gente costuma escutar muito, mas ele não era bandido. Mas o que é ser bandido? Tem uma diferença entre cometer um crime e vários outros reiterados crimes. E nem por isso ele deixa de ser um acusado. Então, a minha mensagem para vocês hoje o contexto de violência doméstica, para que essa vítima saia desse contexto. O mais importante é que a gente consiga conscientizá-la de forma fácil e acessível. Qual é a forma fácil e acessível? Às vezes é uma conversa, uma pequena conversa. Viu, deixa eu te mostrar, vem cá. Ele está com o seu dinheiro? Ele está te batendo? Você está tomando remédio? O que está acontecendo? É dar acesso para a vítima o que ela precisa ter. Não é só apenas a busca pela justiça. É a busca pelo acesso da vítima àquilo que ela tem direito. Ao tratamento psicológico, a forma de ser uma mulher, ser o que ela quiser ser no momento que ela quiser ser. Então, nós somos o fortalecimento da rede de proteção delas, tá? Eu tentei aqui trazer casos reais para vocês e explicar de uma forma não muito técnica, mas bem assim, pincelada, para que a gente consiga entender. Agora, o feminicídio é um crime autônomo. As violências de natureza leve, seja natureza grave, lesão leve, lesão grave, ameaça, é incondicionada a representação. Então agora a gente não precisa mais representar. Basta a gente levar isso ao judiciário e trazer as provas ali de autoria e materialidade. Evitar que essa vítima seja revitimizada. Quando a gente ajuda uma mulher, nenhuma outra retrocede. E essa é a minha mensagem para vocês. Obrigada.